Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a semântica do pão. Não é? A semântica do pão nos dicionários históricos do português. Nós vamos falar sobre a semântica, sobre o significado da palavra pão, nos dicionários históricos principais do português, que é o dicionário Blutot, do século XVIII, Moraes Silva, do século XIX, Laudelino Freire, do século XX, e o brasileiro Oais, de 2009, século XX também. Para tanto, nós vamos nos basear num artigo de Benil de Schultz. Por que nós escolhemos essa temática do pão? Não é a primeira vez que nós falamos sobre isso. Acabamos de passar pelo período das festas natalinas. No caso do Brasil, na tradição brasileira e na tradição portuguesa, nós temos outras festas anexadas que vai entre o período do Natal. Aliás, em alguns lugares do Brasil e de Portugal antecede o Natal, mas vamos pegar dezembro, de dezembro até 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Então nós temos as chamadas festas jesuínas. Dentre essas festas jesuínas, uma festa famosa é exatamente as festas dos bois ou as festas dos dias de reis. O Brasil está povoado de festas de reis. Ora, ao longo de todo o calendário, o mundo da alimentação sempre fez parte de uma grande expressão cultural de cada povo. Diz o helenista Jean-Pierre Vernant, francês, Jean-Pierre Vernant, que há 4 códigos definidores de uma cultura: o código astrológico, o código botânico, o código zoológico e o código alimentar. Significa que quando se vai estudar uma cultura, esses 4 códigos são diferentes, de cultura para cultura. Existe uma situação muito interessante, mas que passa desapercebido, sobretudo a maioria dos brasileiros. Todos os calendários de todos os povos têm comidas relacionadas são as chamadas comidas recomendadas, ou as chamadas comidas sagradas, e as comidas interditas, ou as comidas proibidas ao longo de todo o ano. Então, por exemplo, tem comidas que você deve comer no carnaval, tem comidas que você não pode comer no carnaval. Tem comidas que você pode comer na Páscoa, tem comidas que você não pode comer na Páscoa. Tem comidas que se pode comer nos dias santos, tem comidas que não se pode comer nos dias santos. Enfim, toda esta temática diz respeito a uma larga e assentada cultura. Dentro da tradição luso-brasileira, sobretudo dentro da tradição portuguesa, da literatura portuguesa, o autor que mais escreveu sobre comida, sobre os hábitos alimentares, foi exatamente o Eça de Queiroz. O Eça, em praticamente toda a obra dele, faz uma lauta referência aos hábitos, aos usos e aos costumes alimentares em Portugal. Isso valeu ao Eça uma crítica absolutamente ignorante do Machado de Assis, onde o Machado de Assis dizia que era um exagero aquilo ali. Ora, esse comentário do Machado de Assis é não só um despropósito, bem como demonstra efetivamente que o Machado de Assis, o que ele entendia por cultura realmente é alguma coisa estranha, sobretudo dado que as chamadas leis de usos e costumes, aquilo que vai sendo anexado ao código normativo, ao corpo legal de uma nação, estão, entre essas coisas, os usos e os costumes. Ora, os hábitos comensais de uma família dizem respeito à estrutura de funcionamento interno de uma sociedade.
Então essa crítica de Machado de Assis não tem o menor propósito. Mas enfim, o Machado de Assis é o Machado de Assis, não é? Bem, mas voltemos aqui à ideia do pão. Ao longo nós temos registros de cultivo de pão desde muitos mil anos, né? Apesar dos estudos, de certa forma, antropológicos, dizerem que o homem primitivo só sobreviveu porque ele fazia uso da carne. Curiosamente, nós temos uma situação, no mínimo, interessante. Quer dizer, o uso antropológico da palavra carne não tem o mesmo conteúdo semântico, não tem o mesmo conteúdo afetivo, não tem o mesmo conteúdo de importância que a palavra pão, sobretudo no Ocidente e nos países africanos. Ora, o que explicaria essa distinção? Né? O fato da carne prover de um animal morto e o fato do pão provir de um vegetal? Né? Não pode ser. Por outro lado, existe sem dúvida um valor, sobretudo para a tradição judaica, cristã e muçulmana, existe um valor religioso em relação a essa palavra, pão, e a história do Ocidente. Há uma frase emblemática do Gênesis, né, do Gênesis 3,19: você comerá seu pão como o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Isto é, sem uma discussão pragmática, aqui está colocado que há um labor diário do homem, uma luta que ele deve manter para sobreviver até que ele retorne ao paraíso. Né? Então, essa ênfase do homem pelo pão tem, na sua definição lexicográfica e na sua definição antropológica, adquire um valor muito curioso, né, e absolutamente emblemático para as três religiões do livro, digamos assim. O padre Rafael Blutot dizia o seguinte: cada um come o seu pão com o conduto de mil dores e pesares. Assim o prometeu Deus ao homem depois do pecado, e não faltou a palavra. Na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos inúmeras referências a essa palavra. Desde o pão, ou melhor, desde o maná caído do céu para matar a fome dos judeus, não é? Até como servi-lo nas festas do pão ázimo, que são celebradas por 7 dias depois da Páscoa. Né? Nós temos no Novo Testamento algumas passagens emblemáticas, como por exemplo a multiplicação dos pães. Entretanto, é precisamente na última ceia que tem a representação simbólica da transmutação do pão no corpo do Cristo, no corpo de Cristo, que é celebrada artisticamente, foi iconografada por pintores muito famosos, onde o pão aparece como um alimento básico, não somente no plano corporal, mas sobretudo no plano espiritual. Né? Todo o desenvolvimento dos monastérios ao longo da história do Ocidente, nós tivemos sempre, de certa forma, a importância de um convento, ou o volume de pessoas que lhe atendia, era quase que relativo ao volume da cozinha e da padaria do convento. Né? É muito interessante verificar essas questões, porque os monges faziam pão e distribuíam pão para a população. Né? A história do pão remonta praticamente à origem do homem, sobretudo dentro dos relatos bíblicos, onde existe a ideia clara de que o homem era vegetariano. Né? O homem comia cereais crus ou cozidos, depois da queda do paraíso, da queda do paraíso. O homem come cereais inteiros ou amassados com pedras. Né? Então, no passo sucessivo, foi misturar uma farinha grosseiramente moída, a água,
e assar isso em pedras quentes, né? Entretanto, foram os egípcios que deram a maior contribuição no desenvolvimento da panificação. Por quê? Os egípcios é que utilizaram e lançaram o fermento, né? Claro que não existe fonte segura dessa descoberta. Segundo os antropólogos, a fermentação do pão foi consequência da levedura da cerveja e da cevada. Essa fermentação já é muito conhecida. Hecateu de Mileto, por exemplo, que é um historiador, ele relata que os egípcios eram comedores de pão, de tal importância que o pão exercia na vida cotidiana dos egípcios. Aliás, basta ver as estelas egípcias para a gente verificar que o pão é contínuo, inclusivamente no mundo do além, não é? Então, o pão fazia parte da dieta e, como em quase todas as religiões, o pão também era uma oferenda em ritos funerários. Isso é muito interessante de entender, não é? Na Roma republicana, o pão assumiu uma importância tão grande que os fornos eram controlados pelos juízes. Isso mesmo, pela magistratura, não é? Existiam cerca de 400 fornos públicos e a execução e a venda estavam sujeitas à lei. Ora, com a destruição do Império Romano e a introdução das chamadas culturas bárbaras, né, advindas das invasões, a produção de pão continuou. E, de certa forma, os mosteiros encamparam esta grande produção, que era quase que uma atividade restrita do Império Romano. Então, no período medieval e no Renascimento, o poder de controlar os fornos passou a ser dos grandes senhores de terra e dos seus vassalos, que administravam desde a semeadura dos grãos até o produto final. Na Idade Moderna, vai ser muito célebre a Revolta dos Pães, em Milão. Tem um livro que foi descrito, essa revolta foi descrita no livro de Alessandro Manzoni, né, na obra chamada Os Noivos, onde a plebe assalta os fornos do município para comer, para obter esse precioso alimento. Na Revolução Francesa, uma das causas foi a carestia do pão, e ficou muito famosa aquela frase atribuída a Maria Antonieta, mas mentirosa, porque ela nunca falou isso: se não tem pão, dê-lhes brioche. Né? Ora, como se observa, o pão é um elemento essencial à sobrevivência humana, mas também o pão serviu como instrumento de dominação. Há legislações portuguesas em relação a isso, né? Hoje o pão é algo, digamos, comum, está presente nas mesas das casas dos ocidentais. Ele varia muito de forma, sabor e combinações, porém ele está sempre na base da alimentação, né? No que diz respeito à cultura portuguesa, por exemplo, Portugal, para cada região de Portugal, existe um tipo de pão. E tem um museu em Portugal, em Ceia, chamado exatamente Museu do Pão. Fica na Serra da Estrela, na cidade de Ceia. Eu visitei esse museu. É verdadeiramente esplendoroso o trabalho do museu, porque ele mostra toda a história do pão em Portugal, a legislação da panificação e, sobretudo, os modos de fazer o pão, os modos de fazer antigos e modernos, e a diversidade de pães que existe num país tão pequeno como Portugal, né? Então, quase todos os povos possuem, sobretudo os ocidentais, na sua cultura, uma palavra para denominar esse alimento, né? Mesmo que o modo de compreender o alimento não seja o mesmo. Ora, os viajantes italianos consideravam o beiju, que é o alimento por excelência dos índios, e imaginavam o beiju como um pão, né?
Os habitantes das ilhas do Pacífico tinham o coco como o seu alimento primordial. E também ele é descrito como um tipo de pão, quer dizer, há um miolo branco, grosso, eles comem fresco, com a carne e o peixe. Outros vão ter o sagu, que é feito do miolo do pão, de certas palmas muito grossas, que eles chamam sagu. Então, a palavra pão, ela vai possuir significados muito diferentes em vários povos, né? Na cultura ocidental e portuguesa, ela possui o sentido que foi dado pelos egípcios, tá? Ou seja, que sentido é esse? O pão é um alimento preparado à base de cereais. Percebe? Então a palavra pão, nós pensamos que normalmente a palavra pão é uma palavra que só existe à base de cereais. Não. Esse conceito de alimento preparado à base de cereais é um conceito egípcio. Ele não é um conceito indígena, brasileiro, ele não é um conceito dos habitantes das ilhas do Pacífico, ele tampouco não é um conceito, por exemplo, de algumas culturas orientais. Portanto, o pão nosso, preparado à base de cereais, o sentido é egípcio. Agora, a forma, os ingredientes, o modo de fazer e o uso vão variar de lugar para lugar, de cultura para cultura. Bem, para saber, portanto, o valor denotativo e semântico que é dado à palavra pão, a Benilde Schultz buscou nos dicionários históricos do português, desde o primeiro dicionário de português, que é do padre Rafael Blutot, até os dias atuais, o conceito da palavra pão, né? E é isso, de certa forma, que a gente vai ver. Ora, o que ela coloca? Quando é que o pão... É muito importante a existência dos dicionários ou a existência das palavras, porque elas de fato mostram se aquela palavra, né, portanto aquela ideia, já existia naquela cultura. Os dicionários são livros recentes. Eles não existiam, evidentemente, antigamente. Então nós tínhamos um outro tipo de anotação ou de registros. A partir do século XVIII, que é quando surge o primeiro dicionário de língua portuguesa, que foi feito exatamente pelo padre Rafael Blutot, percebe-se que a etimologia na língua portuguesa da palavra pão e a introdução dessa palavra também nas línguas românicas provém do latim panis, né? Ou pani, do qual ele conserva a raiz galega. Então, pão em português, pan em espanhol, e no galego, painem, romeno, pa em catalão, pane em italiano. Bem, no dicionário do padre Rafael Blutot e de Laudelino Freire, a palavra pão também é sinônimo de plantação de cereais. Né? Isso é muito interessante, porque às vezes nós vamos encontrar em certos documentos portugueses escrito a palavra pão, mas aquela palavra não está se referindo especificamente ao alimento, mas sim a uma plantação de cereais. Tá? Para Blutot, o pão se origina de Pan, que é a deidade dos pastores. Veja que coisa curiosa. Segundo Blutot, foi Pan que ensinou os homens o modo de moer o trigo, de amassar a farinha e cozinhá-lo. E ele acrescenta que outros dizem originar-se do grego pan, que significa tudo, pelo fato do pão ser um alimento universal. Ele explica que o pão pode ser feito do trigo, ou flor da farinha, né, que é a farinha de primeira qualidade, a branca,
mas também de outras variedades, como pão de centeio, pão de milho, pão de cevada, pães, castanhas, etc. Então se observa que se faz também pão de farelo para dar aos cães. Né? A definição é enciclopédica. Ora, eu vou ler aqui a parte inicial do Bluetooth. Pão, comum sustento dos homens, que consta de farinha amassada e cozida no forno. Segundo Cassiodoro, livro 6, Variorum, o pão foi chamado assim de Pan, fabuloso nume dos pastores, que ensinou aos homens o modo de moer o trigo, amassar a farinha e cozer o pão. Querem outros que esse nome derivasse do grego pan, que quer dizer tudo, porque pão é alimento universal de todos e com todo o gênero de manjares se acomoda. Isso está no dicionário do Bluetooth, na página 231, no volume 6, né? O dicionário de 1720. Ora, Antônio Moraes Silva, ele apresenta as entradas da palavra pão com letra maiúscula. Esses detalhes não são displicênios, tá? São detalhes muito importantes. E ele vai incluir informação gramatical e remissiva. Ele vai dizer o seguinte: pão, substantivo masculino. A farinha dos pães, ou grãos cereais amassada com água, fermentada, dividida em porções e cozida no forno. Veja que o Moraes Silva já trata o pão aqui como alimento, diferentemente do Bluetooth, tá certo? Porque o Bluetooth vai dizer que o pão é o alimento, mas também pode ser um campo de cultivo. Então veja que nós já temos aqui uma definição diferente da palavra, né? Quando Freire exibe, em 57, a entrada em negrito e letra maiúscula, né, ele também vai definir o pão da seguinte forma: pão, alimento feito de farinha amassada, especialmente trigo, ordinariamente fermentada e cozida no forno. Veja que o Freire já reduziu mais ainda, né? Para ele, a palavra pão é somente aquele alimento que é fermentado e cozido no forno, né, e feito de farinha amassada, especialmente do trigo. Portanto, por exemplo, sob essa perspectiva, o pão ázimo dos judeus não é visto pelo Freire como pão, correto? O Wise vai apresentar a entrada do pão, a palavra pão, em minúsculo e em negrito. Né? E ele vai falar o seguinte: pão, datação 1047, substantivo masculino, rubrica, alimentação. Alimento feito com farinha, especialmente de trigo, amassado com água e fermento e assado ao forno. De certa forma, o Wise vai repetir a mesma definição do Freire. Mas veja que, excetuando-se o Bluetooth, os demais lexicógrafos vão organizar a definição da palavra pão de um modo muito semelhante, né? E eles vão definir o pão como um produto feito com água e farinha, fermentado e assado no forno. Bem, essa definição, portanto, é extremamente restritiva, não é? E, claramente, se o pão de milho aqui, por exemplo, não poderia entrar. Eles não vão considerar pão. Então, no meu entendimento, não faz o menor sentido eles terem feito isso. Mas, enfim, são lexicógrafos, certamente sabem mais do que a gente está fazendo. Mas a gente verifica que é muito importante o estudo comparativo das obras, porque os conceitos vão se alterar substancialmente, né? Então, a quantidade de pães que existem, que podem nas diferentes culturas, é suficientemente grande para entender que essa definição que eles vão dar, inclusivamente dentro da cultura portuguesa, ela não faz o menor sentido. Não dá para entender por que excetuando-se o Bluetooth, não é?
esses autores, como o Ais, o Freire e o Moraes Silva, restringiram de tal forma, né? Por exemplo, nós temos pães, vou citar o nome de alguns: o Apfelstrudel, alemão, o pão ázimo, né, que é um pão levedado, a baguete, a bisnaga, o biscoito. O biscoito era um pão do mar. Tá? A gente encontra esse pão do mar inclusivamente abençoado para as grandes navegações marítimas. Eles chamavam de biscoito. A bisnaga, a bolacha, o brioche, a broa, a butirada, o cacetinho, o cabrito, o capetão, o cara fechada, o cara quebrada, o croissant, filão, fogaça, merendeir, micha, molete, pada, paneta, a poia, a rigueta, as segundas, o pão alvo, o pão árabe ou sírio, o pão bento, o pão bengala, o pão branco, o pão brasileiro, o pão canoa, pão caçave, pão careca, pão de domingo de caridade, pão de meleças, pão de mistura, pão de punição, pão de rala, pão de saruga, pão de soborralho, pão bengala, pão branco, pão francês, pão leve, pão de ló, pão meado, pão Petrópolis, pão nego, pão quartado, pão saloio, pão segundo, pão terçado. Veja a quantidade de pães, né? Nem todos eles são de trigo, né? Nem todos eles vão ao forno. Portanto, é interessante, né, perceber que há uma grandíssima restrição. E entre esses inúmeros pães aqui, que eu citei para vocês, que é uma recolha que a Benilde Schultz fez, né, nós podemos ver que há pães sagrados e pães profanos, né? Então, nos dicionários do Blutot e do Moraes, vai-se notar uma forte conotação semântica social no nome que é dado aos pães. Ora, o pão branco é o alimento da classe social mais elevada, porque o trigo era um cereal muito caro. Aos pobres era feito um outro tipo de pão, que é o chamado pão de rala, que era confeccionado com farinhas menos nobres, como por exemplo o centeio, o milho, né? Então, quando se pensa assim, mas e as cervejas que eram feitas de centeio? Exatamente por isso. Era um tipo de confecção, né, ou de produto que não era o produto da nobreza. De modo que, quanto mais a gente estuda a história do pão, mais verifica-se que o comentário do Machado de Assis em relação ao Eça de Queiroz é de uma ignorância supimpa, soberba, né? Porque, entre outras coisas, verifica-se como era o comércio na sociedade, como é que aquela sociedade se estratificava, né? Evidentemente que hoje essa distinção desapareceu. Quer dizer, você não tem especificamente uma venda, um comércio de pão para uma classe social e uma venda e um comércio de pão para outra classe. O que vai definir essa venda? O preço do pão. Claro. Então, o pobre não vai poder comprar um pão, por exemplo, de R$200, tá certo? O pobre não vai poder comprar um pão, um queijo de R$500. Então, o alimento direcionado a uma classe social, ele não existe mais. O impeditivo é meramente financeiro, né? Mas evidentemente que dentro de um parâmetro histórico é muito importante, portanto, estudar o mundo da alimentação, porque esse mundo da alimentação descortina por trás dele uma série de elementos, né? Ora, hoje, inclusivamente, tem pães, novamente ampliando o conceito, não é? Que são feitos de biomassa, pães feitos de banana verde. Então, como é que você mantém, no dicionário do OAS, por exemplo, que é o dicionário mais atual do Brasil, essa definição, né? Se a pessoa for, portanto, buscar no dicionário, aquela realidade que está no OAS não expressa a realidade.
do pão. De certa forma, nós voltamos, mundialmente falando, em termos até de gastronomia, ao conceito de pão que o padre Rafael Blutot tinha, onde ele conferia uma variedade múltipla. Ora, a broa, que é feita ou entendida como feita com farinha de milho, no dicionário Wise, ela é compreendido como um pão feito de cereais diversos. O Wise é um sujeito, eu particularmente não gosto dele como dicionário, não gosto mesmo. Ele inventa vários conceitos, ele inventa várias palavras, e ele inventou isso, quer dizer, ele inventou que a broa é feita de cereais diversos. Qual broa? Então, no sul do país, no Brasil, a broa é geralmente feita de raízes muito tuberosas. E entra nessa broa, na composição, a mandioca, o cará, a batata doce, a batata inglesa. Esses elementos não existem, por exemplo, na Europa, ou podem existir hoje, né? Mas são elementos eminentemente brasileiros. Então, esse tipo de pão é comum nas cidades do interior do país, onde existe uma fortíssima colonização polonesa, alemã, italiana, que curiosamente fez dele um alimento típico regional. Então veja que coisa interessante. Não tem mandioca na Alemanha, não tem cará. A batata é das Américas, ela foi levada para a Europa. Então é interessante a gente verificar que mesmo as culturas europeias, como a polonesa, a alemã, a italiana, vão absorver alimentos tipicamente indígenas, não é? E esses alimentos vão virar um alimento típico dessas culturas, mas na verdade não são, quer dizer, a matéria-prima é indígena. Ora, Blutot, conforme eu falei, chama o biscoito de pão do mar, e ele faz isso em referência aos viajantes que levavam esse biscoito nos navios, porque eram viagens muito longas, o biscoito era leve, era nutritivo, não é? E efetivamente era um tipo de alimento. A própria viagem marítima demandava que os alimentos fossem secos. Daí a própria ideia da salga do bacalhau, né? E o bacalhau como um peixe pobre, hein? O bacalhau era um peixe pobre, assim como as sardinhas, e que era muito utilizado nesses processos das navegações, né? Onde tanto os portugueses quanto os galegos tinham uma enormíssima safra que deu muito problema com a Inglaterra, hein? De produção da secagem do bacalhau, né? Então uma vez que você tem uma quantidade de caravelas se lançando pelos mares, como é que essa gente vai se alimentar? Então você tinha que ter uma alimentação equivalente. Então isso que se chama de biscoito, hoje no Brasil nós chamamos de biscoito uma outra coisa, né? Então isso que nós chamamos de biscoito, naquela altura, era efetivamente um pão. Na primeira viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, tem um viajante italiano chamado Antonio Pigafetta. O Pigafetta faz, por exemplo, referência a esses biscoitos, né? Que são os pães. Então, o Moraes, novamente, é importante entender o significado das palavras, hein? Porque quando você estiver lendo um livro português, por exemplo, ligado aos processos de descobrimentos, e não só, e encontrar a palavra biscoito, né, essa palavra biscoito não significa o biscoito, é o pão. Era o pão que era usado no mar. O Moraes vai definir o biscoito como um pão muito cozido. Agora, sobretudo, ele é um alimento dos viajantes. Então o Moraes, esse lexicógrafo, inclui a bolacha. O que é a bolacha? Ele fala que a bolacha é um pão abiscoitado e chato, de provisão para o mar, né? Hoje, quando você compra um biscoito, num sentido, a palavra biscoito no Brasil, o biscoito geralmente é chato, ele não é redondo. Por quê? Porque é mais fácil de armazenamento. Então essa é a razão pela qual
o biscoito ficava plano. Ele tinha um formato quase que retangular, porque isso era uma questão de organização. Por esses detalhes, por exemplo, nós já vamos vendo que até a forma estratégica de planejamento dos navios era tudo muito bem calculado, né? Então você tinha uma provisão para o mar, você tinha o estoque, a embalagem, o volume, tudo isso era calculado. Tá? Hoje, não se concebe o biscoito ou a bolacha como pão. Né? Biscoito e bolacha, isso no Brasil. Em Portugal isso ainda continua. Eles são considerados doces. Ora, o Bluetooth, por sua vez, não apresenta definição em algumas entradas. Ele apenas remete a uma outra entrada. Um exemplo, por exemplo, do Bluetooth de entrada é a palavra molete, que remete a molete, onde a definição é pão molete. Ora, quando você vai fazer uma pesquisa, verifica-se que há inúmeros sites, inclusive, pesquisadores, que afirmam que este pão molete, deve o seu nome ao general francês Mollet, que na época da invasão francesa em Portugal, portanto em 1809, ele determinou a redução do tamanho do pão para economizar o cereal, que estava em falta. Claro, se a tropa não come, como é que vai fazer? Não é? Contudo, esse pão mollet, já era conhecido em 1713, porque Bluetooth o registra quase 100 anos antes, né? Mesmo que ele não dê a definição. Então, esses detalhes também são muito importantes. Né? Às vezes, você pega uma autoria, uma palavra, como isso, por exemplo, que é comum, fala, não, o pão mollet é por conta do general Mollet. Não. Essa definição já aparece no Bluetooth. Né? Então, o Moraes, por exemplo, vai definir o mollet como um pão mole. Né? Em Freire, você veja que o Moraes já dá outra concepção. Né? Não tem nenhuma relação com o general, e ele inventa que aquele pão ali é mole. No Freire, a definição é muito clara. Ele é um pão pequeno, mole, de trigo. O Bluetooth também tem falhas nas definições de pão. Ele explica o que é pão de munição. Pão de munição é aquela ração que se dá ao soldado. Veja como é amplo o uso da palavra pão dentro de Bluetooth. Mesmo que ele tenha algumas falhas, é de fato o lexicógrafo mais amplo no uso dessa palavra. Né? O Freire, para o mesmo sentido, ele traz uma definição mais restrita, mais clara. É o pão dos soldados, feito de farinha grosseira. Né? Tanto no Ais quanto no Freire, essa entrada não existe. Então, eu particularmente, repito, gosto do Bluetooth. Porque o pão de munição, portanto uma ração, carrega nesta definição uma série de conceitos bélicos, estratégicos, que a gente não encontra no Freire, por exemplo. O chamado pão merendeiro, ou a merendeira, isso virou até no Brasil uma sacola, né? uma pequena bolsa em que os pais, hoje não tem mais, né? Tinha a lancheira chamada merendeira, a pessoa levava a merendeira dentro. A merendeira levava o lanche que a criança ia tomar na escola. Né? Então, o pão merendeiro era inicialmente um pão muito pequeno, utilizado para se levar como merenda. Né? Então, também é interessante, não é? Muito pouca gente sabe que este objeto, as merendeiras, tem o seu nome ligado ao pão. Né?
Então, a merendeira está registrado no AIS, com o mesmo significado, é merendeira no feminino. Só que hoje ela é uma bolsa por onde se leva a merenda, né? E merendeiro é aquele que vende a merenda. O AIS faz uma loucura generalizada, quer dizer, ele atualiza o significado da palavra, mas ele em nenhum momento, como um lexicógrafo, ele tem falhas terríveis. Porque em nenhum momento ele faz uma referência ao significado anterior da palavra. Hoje a merendeira virou uma bolsa, né? E o merendeiro é um comerciante, é aquele que vende a merenda. Portanto, a conotação de alimento perdeu-se completamente, né? O poia, que é um pão de dimensões maiores, era o pão que se dava em pagamento ao proprietário do forno. Portanto, aqui o pão é uma moeda, né? Então, quando se cozia o pão, porque nem todas as famílias possuíam um forno próprio, então elas alugavam um forno. Então, tinham os chamados fornos de aluguel. Ora, quanto ao pão saloio, o Freire diz que é um tipo de pão que é feito de uma variedade de trigo durázio que se cultivava nas imediações de Lisboa. Mas o Moraes vai definir e denominar saloio o agricultor que traz os produtos do seu sabor, tais como o pão, as frutas e as verduras para vender em Lisboa. Veja também que nós já temos aqui uma grandíssima modificação no conceito, não é? Então, o AIS vai colocar, por analogia, nas subentradas, o pão de queijo e o pão de batata. O pão de queijo só existe no Brasil, isso foi criado aqui, né? E o pão de batata. E ele separa, não se sabe muito bem porquê, todos os outros que ele considera uma locução. Pão árabe, pão ázimo, pão branco, etc. Então, na verdade, o AIS faz uma confusão, uma classificação confusa. Porque se eles são tipos de pães diferentes, eles deveriam estar listados como subentrada, né? O que os diferencia é um caráter semântico. Quer dizer, um pão de queijo possui um sabor, um modo diferente de ser feito, está embutido em um caráter cultural específico. Então, todo pão ele tem um caráter cultural específico, né? O pão de mistura é um pão, indiferentemente dos ingredientes. O AIS considera pão árabe, por exemplo, uma locução registrada junto com pão de rosca, significando um casal muito íntimo, e coloca pão bengala como outra entrada. Fica muito difícil. O AIS é um sujeito que, eu não sei por que cargas d'água, esse homem, o dicionário dele é tido atualmente, ou é recomendado dentro das escolas brasileiras, né? Porque o AIS é extremamente confuso. Extremamente confuso. Ele faz determinadas escolhas absolutamente aleatórias, né? Ele mata a língua portuguesa e os significados e os significantes das palavras. Mas é o grande lexicógrafo, né? Tido, pelo menos, como grande lexicógrafo no Brasil. Eu tenho o dicionário do AIS comigo só como consulta. Para uso, nem pensar. Sinceramente, é péssimo. Mas, enfim. O Aurélio também traz algumas problemáticas do AIS. Só que o Aurélio é pior, menor, é menos pior do que o AIS, né? Ora, então é preciso identificar essas nuances existentes entre as culturas, os significados, as locuções, as expressões idiomáticas, os adágios, os sintagmas cristalizados. Isso é uma tarefa muito difícil para um lexicógrafo. Agora, por outro lado, do ponto de vista semântico, o que deveria levar o dicionarista a individualizar essas coisas, já consolidada do léxico, portanto das palavras que se falam, isso deveria ser uma responsabilidade de todo lexicógrafo.
Porque a palavra existe, aquele conceito existe, ele simplesmente não pode suprimir o conceito. Tanto Aurélio quanto Ais não vão categorizar diferentemente os provérbios e os sentidos figurados das acepções. Tá? Então, são dois autores que vão, de certa forma, passar por cima das diferenças semânticas também entre os pães do Brasil e de Portugal. Né? Por exemplo, a fogaça portuguesa é um pão doce. Ele leva canela, limão, vinho do Porto. Existe uma festa tradicional em Portugal que remonta ao século XVI, chamada a Festa das Fogaceiras, que se realiza todos os anos em honra de São Sebastião. Tá? No Brasil, a fogaça tem como origem a culinária italiana, né? Ou focaccia, que é uma massa salgada que pode ser feita de fermento de pão ou de fermento de bolo, com várias combinações de recheio e usada geralmente como lanche. Então, diferentemente, na Itália, ela é feita com a massa de pizza e, em alguns lugares, ela é dobrada ao meio na forma de um pastel muito grande. Veja aqui essa diferença semântica, né, entre Portugal e a Itália e o Brasil é substantiva. Né? Veja que a fogaça é um pão, portanto, atrelado a um santo. Né? Então, quando nós temos comidas típicas da cultura portuguesa, ou de qualquer cultura, atrelada a um santo, né? Seja ou a um deus, tanto faz aqui, aquela comida está atrelada a uma expressão, vamos dizer, folclórica, ou vamos dizer, de uma devoção popular. Isso significa que aquela comida é uma comida sagrada. Portanto, ela está referendada, não é? Naquele tipo de rito. Significa que aquele alimento é não só permitido, bem como ele tem uma conotação espiritual. Então, evidentemente que quando a gente vai comer a fogaça italiana, ela não tem nenhuma relação com a fogaça portuguesa. Tá certo? Ora, então, em Portugal e no Brasil, como eu falei para vocês, Portugal tem o Museu do Pão, chama-se Museu do Pão, está na Serra da Estrela, na cidade de Ceia. Né? Vale a pena ser visitado mesmo. Tanto em Portugal como no Brasil, os pães têm nomes muito diferentes, mas o Brasil não tem uma variedade de pães. Curiosamente, isso é algo que até hoje acho muito curioso, interessante, porque Portugal tem 4 grandes cultivares. Lembrando do Jean-Pierre Vernant, que o Código Alimentar é um dos códigos definidores de uma cultura, a cultura portuguesa, dentro da cultura portuguesa, o vinho, o pão, o queijo e o azeite não faltam na mesa de nenhum português. Tá? Isso digamos, a coluna vertebral da alimentação em Portugal. E é interessante, porque nenhum deles passou, não é? Veio para o Brasil, sobretudo o esquema de panificação. Portugal tem mais queijos do que a França. Portugal tem mais vinhos do que a França, variedades. Portugal tem mais pães do que a França. Portugal tem mais tipos de azeite de qualquer lugar da Europa. O que Portugal não tem? Propaganda sobre esses produtos. Né? E, evidentemente, com a comunidade europeia, é claro que o próprio globalismo da comunidade europeia foi acabando, inclusivamente com esses cultivares locais dentro de Portugal, dentro da Europa. O globalismo na Europa fez um mal terrível em muitos aspectos. Um desses grandes problemas foi ter, de fato, destruído as culturas locais. E isso chegou no Brasil, chegou em qualquer lugar do mundo. Daí a reação que está havendo, sobretudo dentro dos ramos da gastronomia, contra o globalismo, para você recuperar todos esses
sabores. Então é preciso entender que, por exemplo, a raiz da palavra sabor está diretamente atrelada à raiz da palavra saber. Nós não temos, ao longo da história da humanidade, nenhum converscote, nenhum simpósio, nenhuma reunião, nada, nenhuma celebração que não esteja acompanhada de comida. Desde a última ceia até as grandes decisões dos impérios. Não é? Tudo que o homem faz está regado dentro da comida, né? Pela comida. Os judeus, por exemplo, sobre os rabinos, têm o chamado, eles estudam dentro da Cabala o mundo da alimentação, né? Então o mundo da alimentação é dividido em 4 partes, porque 4 são os mundos da árvore da vida. Há muito que se diga sobre o plano da alimentação, tá certo? Tem uma pintora portuguesa, sobretudo esta que se dedicou especificamente, chamada Josefa de Óbidos. Eu já postei várias pinturas da Josefa, já postei vídeos sobre a Josefa de Óbidos. Ela é uma autora que se dedicou a verificar os simbolismos sagrados, portanto cristãos, existentes dentro dos quadros, por exemplo, das flores, dos frutos, dos pães, dos doces, né? É muito importante isso. Hoje, quando nós olhamos, sobretudo o brasileiro, para quem esses assuntos soam como se fossem completamente exóticos e esdrúxulos, quase coisa aqui de extraterrestre, não é? É que o Brasil tem uma incultura monstruosa, né? A temática do mundo da alimentação sempre foi uma temática também religiosa, fortemente religiosa, né? Então, nós temos, para finalizar, uma ideia de alimentação em Portugal que o Brasil não tem, né? Portugal tem uma cultura gastronômica muito forte, é uma cultura mesmo. No Brasil, aqui virou um tipo de pedantismo, né? Bom, então, tanto em Portugal como no Brasil, os pães têm denominações diferentes e, evidentemente, tem uma série de regionalismos, né? Por exemplo, na Bahia, no Sul, eles vão chamar de cacetinho o pão que está presente na mesa dos brasileiros, né? No Rio de Janeiro, o cacetinho é chamado de pão francês. No interior de São Paulo, ele é chamado de filão, né? Em Sergipe, ele é chamado de pão jacó. Na Bahia existe um pão especial, que é o pão delícia. Ele é servido em Salvador. E esse pão é praticamente desconhecido do sul do país. Ele é um pão diminuto, né? Muito difundido no século passado e também se encontra hoje muito esquecido. Tem também o registro da broa de milho, ou broa de fubá, muito presente no interior de Minas Gerais, muito presente no interior de Goiás, né? Tem o beiju, que é o pão dos índios, né? Então tem outros tipos, como por exemplo o pão de mel, o pão de sangue, o pão de mistura, o pão integral, o pão preto, o pão vara, o pão canoa, o pão caseiro, etc., né? Portugal tem um pão que a pessoa, quando olha para esse, fala: isso é um croissant. Não, não é um croissant. É um pão que parece um croissant, mas ele tem menos massa, então é um pão tipicamente português. O argentino tem um pão que lembra muito um croissant, que é chamado de média luna. A média luna é um negócio absolutamente magnífico, fantástico, com um gosto assim impressionante. É um pão doce, né? Então tem o brioche, o croissant, o baguete, o strudel, o ciabatta, etc. Tal. Portanto, a gente vê que nós temos dentro, portanto, do calendário e dentro dos vários sentidos históricos da palavra, vários significados para a palavra pão, né? A própria palavra Eucaristia é um pão, né? A missa é comungada com pão e com vinho. Então, novamente, você tem uma ideia de alimentação aqui, né, naquilo que coroa o centro da missa. Portanto, o sustento diário, o pão é um sustento para o corpo, mas é também um sustento para a alma,
né? E esse é um aspecto muito importante, certo? De modo que o pão do Espírito, o pão de Deus, né? Hoje em dia as pessoas olham para o mundo da alimentação, de uma forma geral, e acham que o alimento serve somente para matar a nossa fome. Ora, nada mais distante do que o sentido original da palavra alimentação. Alimento não é aquilo que alimenta somente a nossa boca. Alimento é aquilo que alimenta os nossos 5 sentidos. Nós nos alimentamos através dos olhos, através dos ouvidos, através da boca, através dos gestos, né? Através do olfato. Então, o alimento é aquilo que alimenta os 5 sentidos. Por trás de toda a mesa, né? A mesa é um objeto físico e metafísico ao redor do qual todas as famílias se formam, não é? A cozinha tinha um lugar tão central na cultura chinesa que toda a ideia arquitetônica da casa originava-se a partir, tinha como epicentro a cozinha. A cozinha sempre desempenhou um papel fundamental, não só porque é o plano da alimentação, mas sobretudo porque é na mesa, ao redor da mesa, que o espírito dos homens se forja. Então, por trás do mundo da mesa, por trás do mundo da alimentação, nós vemos a educação das almas, né? Nós vemos a manutenção das famílias, a consolidação das famílias, a estruturação das famílias. Durante muitos anos, quando eu dava aula para os meus alunos de arquitetura na universidade, eu mostrava para eles a grande tragédia que foi, por exemplo, a desaparição das cozinhas e do hábito de fazer comida, mesmo arquitetonicamente, né? Chegou um momento que, dentro da arquitetura, as cozinhas viraram um mero corredor. Então as pessoas falam em desestruturação da família. A desestruturação da família não se dá somente por conta do esquerdismo internacional, não. Não. Grande parte do processo de desestruturação familiar dá-se em razão, entre outras coisas, de que o homem alterou completamente a sua forma de se relacionar com o mundo da alimentação. Tá? Então, a mesa não é meramente um objeto decorativo e não é um objeto para apoiar pratos. Né? A mesa é um mundo. E os judeus, sabiamente, souberam decodificar este mundo. É o chamado mundo da alimentação. E não só os judeus decodificam isso. Né? Toda mesa é um ágape. E é ao redor da mesa, repito, que se forja o espírito dos homens e se esculpe a face da nação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem. Um abraço.